Estamos aqui com ele, bela careca, hein, mestre? Olha isso. Reluzente. Pode sentar, pode sentar. Dois do Alba. Que é do Alba? Alba. Ó, Morgado. Ó, porra, você é bolsonarista no último grau. Olha lá. Mito 1, Ó, aqui, ó. Comandante Wilson, Obrigado. Emílio Quebra. Valeu, querido. Emílio Quebra, mito 2. O Emílio já tem um, né? Eu não sei o que eu tenho aqui. Você sabe que me mandam aqui os livros? O povo pega. Eu tenho um que eu tô usando muito aqui, ó. Que é esse aqui, ó. O Poder da Paciência. Você leu até a página Esse 3. eu tô lendo, esse aqui eu tô lendo desesperadamente. Te porque a gente rasga umas folhas. tem que ter paciência hoje em dia com tanta gente enchendo Tudo bem? o nosso saco. Bela capa, hein? Eu conheço o artista. Mas, meu querido Emílio, você é oficial da Aeronáutica, oficial da reserva. Oficial da reserva da Aeronáutica. Da Aeronáutica, e você tem você tem também um programa, né? Um canal no YouTube. No YouTube, Os Bastidores de Brasília, que eu apresento segunda a sexta, sempre com um analista político, às 8 horas da manhã. Entendi. Aí dali eu vou... Segunda a sexta? Segunda a sexta, 8 horas da manhã. Aí dali eu tiro sempre um artigo, escrevo um artigo para o Jornal da Cidade Online, e aí vou montando o livro. Entendi. É como se fosse um diário do que estava acontecendo. E como é que você veio parar aqui? Aqui? É. Então, eu... Uma pergunta difícil, né? É. Eu falei com a Paulinha aí sobre... Eu conheço a Paulinha, eu troquei uma ideia com ela. A Paulinha é diretora. Isso. Tá brigando com a Mônica Berga. Brigou. Essa é matéria. Pau, puta, é um pau. E ela ganhou não sei quantos mil seguidores. Esse negócio de Twitter, o cara fica nessa, né? Ele briga com um, ganha seguidor de um lado. Busca audiência na treta, né? Pois é, e falando em treta lá, do Bolsonaro era todo dia treta lá na saída do Alvorada. Mais do que no Pânico. No cercadinho, né? É, O Bolsonaro? Ali era todo dia, até que... Você chegou aí, acompanhou já alguma vez o cercadinho, não? Então, o livro Mito 1 é... Os 9 meses que o Bolsonaro saía do cercadinho, tá tudo aí. Ah, tá registrado. É, quando aquela treta com o Sérgio Moro, que o Bolsonaro falou pro rapaz lá, esquece o PSL, esquece o Bivar, que causou a ruptura dele com o PSL e ele saiu do partido, tá tudo aí. Entendi. E aí? Entendi. No Mito 1. No Mito 1. Mas você é de Brasília? Eu sou gaúcho de Porto Alegre, mas hoje eu moro em Brasília, né? Eu terminei minha carreira na Aeronáutica e aí eu fui pra reserva 1 ano atrás e aí eu continuei em Brasília, minha esposa trabalha lá. Então, mas você é bolsonarista, que é não seria nem o cara de direita, porque a direita hoje é meio... É meio complicado, porque não tinha essa galera. Não. O Brasil, ele foi um país que ele viveu, assim, durante 30 anos, pelo menos, ele não tinha essa direita. Tinha os militares, na época que era os caras que estavam no governo e tal, aí tinha a esquerda, que depois entrou no poder, tá aí desde o Fernando Henrique, desde Sim. quando? Teve o Sarnica. Tem o Sarnica. Você é velho ou não? Quantos anos você tem? 45. Você não pegou o Sarnica? Não. Você não pegou o Sarnica? Você não pegou os milico no poder? Não. Não pegou, né? Saiu em 85, né? É. Figueiredo. Então, porque a gente tem uma galera muito forte que eles chamam de progressista hoje, né? Que você foi social-democrata, antigamente era os comuna, aí depois vai mudando a nomenclatura, mas é o cara assim mais da justiça social. E o Bolsonaro, ele representa mais o cara da direita, da família, o conservador, da igreja, esses valores. É assim mais ou menos que eu vejo como é que as pessoas que não estão dentro da política veem o Bolsonaro. Você virou bolsonarista por quê? Então, como militar, a gente acaba também não prestando muita atenção na política. Os militares, de uma forma geral, não se envolvem com política. Mas aí, em 2018, veio aquela onda Bolsonaro. Ali eu comecei a prestar mais atenção e acompanhar bastante o Bolsonaro. Mas, de uma forma geral, desde 2013, a maioria silenciosa de conservadores do Brasil acordou. Uhum. E aí, essa onda foi que tomou conta e que elegeu o Bolsonaro, né? Sim. Foi a insatisfação com o PT, né? E até no livro a gente aponta um pouquinho, no primeiro, a gente aponta um pouquinho da história do que levou o Bolsonaro a chegar à presidência. 7 fatores lá que elegeram, né? Então, o fato de, no Brasil, nós temos uma maioria cristã, bem ou mal, nós temos uma maioria cristã, a insatisfação com a corrupção que a Lava Jato mostrou e trouxe à tona.
Então são vários fatores que foram desencadeando e que aí o Bolsonaro era o homem que estava no lugar certo na hora certa, porque a população estava procurando alguém. Ele representava o que a população naquele momento estava querendo. Mas já se passaram quantos anos isso aí? 3 anos desde 2018? Sim. Não, mas isso aí é de 2013, não é? Ah, sim. 2013. Não é? Teve o impeachment, daí teve o Fora Temer, aí teve aqueles 2 anos de Temer, que era Fora Temer, que também teve o negócio do JBS, teve todo aquele rolo, ficou meio embolado, aí o Bolsonaro entra em 2018. Início de 2019. Não, então, 18 teve a eleição, 19, quanto tempo 2013? Vai lá, Samidana. Quase 3 anos. De 13 para 18 é 5. Não, de 13 para 22, para 22 agora já. Tá. 9 anos. Há 9 anos está o terceiro turno. Sim. Certo? Eterno. E o Bolsonaro, você acha que o Bolsonaro perdeu? Você acha que ele perdeu o terreno? Não, eu acho que o seguinte, eu considero o governo Bolsonaro um governo de transição. Porque antes a gente estava ali PT e PSDB, PT e PSDB. E aí agora tem um cara que chegou, que é fora do sistema e entrou. Que seria a terceira via. E o Bolsonaro é a Ele terceira foi o via. primeiro terceira via. O Bolsonaro é a terceira via, o cara que se elegeu sem tempo de TV, sem dinheiro e sem fazer campanha, porque ele estava hospitalizado no período da campanha. Então, foi um fenômeno. E foi uma tragédia, mas que ajudou muito ele também. Também. Né? Humanizou o Bolsonaro. E isso aí é muito difícil de acontecer em qualquer lugar do mundo. Sim, sim. Mesmo porque quando os caras tomaram o poder, o objetivo era entre eles se resolver o próximo presidente, na época da Dilma. Sai a Dilma, a gente resolve. Aparece o Bolsonaro e colou um monte de gente no Bolsonaro. A gente viu um monte de gente colar no Bolsonaro e ir pro Bolsonaro. Quando o Bolsonaro foi dividir o poder, não colocou esses caras, uns pularam do cavalo e ele continuou lá, mas continuou sozinho, achando que com a população ele ia ter esse apoio. Sim. Só com a população. E ele acho que pensa isso. Aí Não sei veio como é que ele vai pandemia, pensar agora. veio os discursos. Não sei como ele vai pensar agora, porque essa jogada dele eu acho que não deu certo. Dele não ter um congresso forte, dele não ter Mas o Bolsonaro ele começou a ceder e desde a metade de 2020 ele começou a ceder ao Centrão, porque ele viu que senão ele não ia conseguir governar. Houve um período ali que foi um momento crucial, que foi ali março e abril de 2020, que em Brasília nós tivemos 7 manifestações gigantes. O Sérgio Moro saiu, o Mandetta saiu, a pandemia. Começo da pandemia aí também. teve aquela denúncia do Roberto Jefferson falando que estavam armando contra o Bolsonaro. E aí, a partir daquele momento, o Bolsonaro ele começa a ter uma postura diferente. Primeiro, até coincidentemente com o livro, ele parou de falar com a imprensa no cercadinho. Isso. Ele começou a se aproximar mais do Centrão. E aí ele começou a ter um pouquinho mais de condições de governabilidade, embora o Maia estivesse segurando tudo lá na Câmara, né? E aí, 2 anos que ele não conseguiu passar muita coisa, e muita medida provisória, o 13º do Bolsa Família, a carteirinha escolar, isso aí tudo acabou caducando. Mas você considera isso uma inabilidade do Bolsonaro? Ele não foi hábil de fazer a negociação quando precisar? Porque, pô, você precisa... Política é política. Era crítica antes, né? Que ele não tinha... O Bolsonaro, ele tem um jeitão turrão dele, uma coisa que eu consegui acompanhando o Bolsonaro diariamente, e acabou que eu me especializei no perfil do Bolsonaro. Ele é turrão, mas ele também é o cara que é turrão, mas ele dá o braço a torcer quando ele tem que dar. Ele dá o passo atrás na hora que tem que dar. E ele é o cara que sabe pedir desculpa, ele é o cara que não é vingativo, né? Ele não leva pro lado pessoal, ele não é vingativo com ninguém. Então tem algumas coisas do perfil dele que me chamam a atenção. Mas às vezes meio tarde, não? Será? Oi? Às vezes meio tarde, né? Esse lance de dar um passo atrás. Às vezes meio tarde. Porque mas... ele falou e hoje ele tá com o Centrão lá junto pra poder fazer esses lances, fazer a parada andar, né? Você não acha que ele devia ter feito isso lá atrás ou não ter falado nada? Não vou juntar com o Centrão Pois aí, não. Quando o Bolsonaro começou a montar o governo dele, a ideia dele era só colocar ministros técnicos. E isso no primeiro momento deu certo, mas no segundo momento faltou capacidade de governabilidade, porque aí as coisas também não andavam do jeito que o Bolsonaro gostaria. Então foi aí que o Morgado ele começou a dar um passo atrás.
Você é amigo dele? Não, não sou amigo do Bolsonaro. Você não conhece ele? Pega o celular. Eu conheço do cercadinho e... Mas você só ia lá e ficava anotando? Não, eu ia lá e a gente fazia a live com o nosso canal do YouTube. Com o Bolsonaro? Direto. De manhã a gente ficava no meio do pessoal, dos populares. Tá. Tinha imprensa e nós ali. Por isso que a gente pegou alguns furos. Você fazia no teu canal, na sua câmera. Aqui, tô aqui com o Bolsonaro. Câmera careca. Entendi. E aí, por isso que a gente pegou alguns furos, como por exemplo o momento em que houve aquela ruptura com o PSL, que a gente estava ali no meio dos populares transmitindo ao vivo. Bastidor do bastidor. Nós transmitíamos ao vivo. E aí o Bolsonaro vai lá e fala, esquece o PSL, esquece o Bivar. E aí aquilo ali, quando a gente viu, já tinha viralizado, muita gente também criticou, como é que vocês transmitem isso? Pô, mas tá ao vivo, como é que a gente vai segurar? Né? Você ia na raça lá. Aliás, você teve uma boa sacada do seu livro, até para ajudar a vender, que tem aqui um QR Code dos momentos que estão no YouTube. Então você relata aqui cada passagem, o cara pode bater na tela e aí ele lê e assiste o vídeo. Porque pra esquerda a gente tem que matar a cobra e mostrar o pau, né? Não adianta escrever, tem que escrever e mostrar, né? Tá bem relatado. Ô, Emílio, eu tava vendo aqui o seu livro, aliás, bem precário, viu, a escrita. O senhor tem que melhorar um pouquinho. Agora, o senhor falou aqui... Professor Vila. O mito 2 aqui, o inimigo agora é outro. No início, como Gênesis, né? No início era o petismo. E agora é o quê? Qual é? Se você fez uma alusão ao segundo filme do Tropa de Elite, excelente filme, o inimigo é outro. Qual seria o próximo inimigo? Porque sempre tem o político candidato eficiente, sempre tem que eleger o inimigo para adquirir votos. Qual é o inimigo maior do Bolsonaro hoje? Então, o mito 1 termina com o cercadinho. Quando acabou o cercadinho ali e o Bolsonaro começa a receber os populares lá dentro, para de falar com a imprensa, foi dia 31 de maio de 2020, acabou. E aí a gente cortou o livro e aí começa um novo período. É o período que começa a engrossar o caldo da pandemia e a politização em torno da pandemia. Então eram dois problemas, a pandemia e a politização da pandemia. Então o inimigo agora é outro, é a pandemia. Sim. Que tumultuou tudo, né? Tumultuou todo o governo dele, foi tumultuado por causa disso, porque... Mas você sabe que eu acho que no mundo, quem errou na pandemia vai perder a eleição. Exato. Eu acho que quem errou na pandemia perde a eleição. Então, porque a pandemia não dava para você cravar. E cada um queria roubar o troféu, não né? Eu tenho a solução. Então, esses políticos, eles se apropriam de tudo. Sim. Agora as marcas estão se apropriando. Depois vou conversar com o Conrado sobre isso. Meu xará, vou falar xará, né? Não é todo dia que eu posso, não é todo dia que eu posso falar xará. A Argentina errou na pandemia? A Argentina errou na pandemia. A Argentina errou na pandemia, concordo. Perdeu. O Fernandes perdeu. Então não é nem ser direita ou esquerda, conservador tal. Eu acho que hoje em dia os caras vão em quem resolver problema. Esse papinho de esquerda, direita, essa conversa político. Essa conversa, justiça social tal. O voto vai ser em quem resolver pepino. Pragmatismo. Vai ser mais pragmático. Sim, o eleitor. Porque o eleitor, ele vai aprender isso. A gente vê como é que isso funciona. Por exemplo, o político, ele falou, vou resolver essa pandemia. O Bolsonaro, ele apostou na cloroquina, naquela coisa toda. Ele investiu nisso aí. Sim. E o caos, você ficou, vacina. O lockdown. Os dois perderam. Ninguém acertou. Nenhum funcionou, porque é um negócio imprevisível. Porque é um negócio para médico falar, não é para político. O político, ele dá discurso e oferece uma esperança pra galera, ganha o voto e dane-se. Sim. Esses caras se apropriaram do negócio imprevisível, que não tem... tem lógica. Não tem lógica e ninguém conhecia uma doença nova, eles se apropriaram no mundo inteiro, hein, cara? Não é só aqui no Brasil, não. Na Argentina, o Trump, nos Estados Unidos também, foi o mesmo... Então eu acho que isso também acorda a população para ter um governo mais pragmático, não cair nessa história, né, nesse conto. No Salvador da vida. Isso aí prejudicou a reeleição do Trump, mas eu acho que em relação ao momento da pandemia, o Bolsonaro não vai ser prejudicado por isso, porque a gente vai chegar num momento agora, no final do ano, que no Brasil, quem quis tomar a vacina, tomou. Sim. Então as coisas estão mais controladas e eu acho que a partir e aí são dois fatores que vão ajudar a reeleger o Bolsonaro. É o controle da pandemia e a recuperação econômica, porque a gente está numa situação ruim por causa da pandemia economicamente e nós vamos ter um crescimento, bem ou mal,
tá certo que a gente caiu, mas a gente vai crescer. E vai dar uma sensação para as pessoas de... Que resolveu. Não que resolveu, mas que as coisas estão melhorando. Tá surgindo emprego. Você fala para ano que vem isso. Isso para 2022. Mas você próximo ao Bolsonaro, né? Que a gente fala muito. Esse foi uma coisa nem conhece o Bolsonaro. Não, mas nunca jantou ele ficou nos bastidores. Nós conhecemos mais o Bolsonaro, que aquelas pastas. Lembra as pastas que o Bolsonaro vinha? Mesmo. Vem aqui na Jovem Pan. Aqueles nióbio, que ele lembra que ele trazia as pastas? Nióbio Coelho. Isso. Você acha que a forma dele se comunicar, você estando lá próximo, porque o fato é que as pessoas cortam muito o conteúdo, então a gente não sabe o que o cara quer dizer. O contexto. Ele acertou ou errou na comunicação quando ele ia pro cercadinho? Você que estava próximo. Olha, eu acho que ele se expôs demais, porque ele tava todo dia, ele foi com uma intenção boa. Tá bom. De passar o que estava acontecendo para a imprensa diretamente ali no dia a dia, mas aquilo ali gerou distorção, gerou omissão dos fatos positivos que ele tentava passar e acabou prejudicando ele. Tanto que logo depois que ele parou com o cercadinho, por volta de agosto de 2020, ele atingiu o ápice da popularidade, porque ele ficou uns 3 meses ali mais em silêncio, quieto, se reaproximando com o Centrão, escutando alguém para não entrar em tanta polêmica. E tudo que ele fala vai muito para o lado também da distorção. E aí aconteceu que na metade de 2020 ele atingiu o ápice da popularidade. Depois ele voltou a falar normalmente, mas no cercadinho com a imprensa, no more. Vai brigar. Eu vou fazer um break rapidinho. O papo tá bom, não tá? Os livros estão aqui, ó. Tá à venda, né? Tá onde? Posso passar o site? Lógico, é só no site. Tem o nosso site que daí já vai com a dedicatória do autor, né? Então tá. Então tem o site. Qual é o site? www.bibliotecaconservadora.com.br www.bibliotecaconservadora.com.br. Você entra lá, são 2 os livros e tem aqui também o QR Code. Muito bem. Percebido por Daniel Zuzu. Você é um conservador, Zuzu? Eu sou um liberal nos costumes e na toba, às vezes. Na toba, um conservador? Na tobinha. Eu não me considero. Tá aqui, ó. Então você tem lá, ele acompanhou de perto, ele é da aeronáutica, é um militar e fez aqui um trabalho bacana. Sim, muito legal. E vem aí o próximo livro que ele vai falar depois. Vamos lançar. Mito 3. Vamos falar hoje o nome do título do próximo mito. Tá vendo? Então, ó, tem 2... O inimigo agora é outro. Vamos falar do inimigo agora é outro. Os bastidores do Alvorada. Esse aqui, ó, tem toda aquela treta do cercadinho, que ele ia lá todo dia. Relatado em Lembra vídeo. quando o Bolsonaro saía? Sim, Com aquela turma? Então, esse aqui é um e depois tem o 2. É uma trilogia. Só fazer uma adendo na capa da Gisele Daminelli. Gisele Daminelli. Gisele Daminelli. É uma artista muito bacana que faz aquarela. Ela é muito boa. As 2 capas é dela. Dedicatória ao xará Emílio com estima. Emílio. Valeu, Emílio. É o Emílio Kerber. Emílio Kerber, que está aqui com a gente. Jornalista, escritor, professor universitário, oficial da Reserva da Aeronáutica, bacharel em administração e mestre em logística e transporte. Ele é do deus do asfalto. Deus do asfalto? Você é do Tarcísio lá também, não é? Também, logística. Tarcísio é bom, né? Tarcísio é bom. O gabinete do Bolsonaro é bom. O gabinete, tem uns caras bons ali no gabinete. Eu gosto dos gabinetes. Porque os gabinetes é cara que domina a área. Mas também não deu certo, hein? Teve muito problema, mas eu acho que foi o... A gente pulou do cavalo também. Do quê? Pô, do gabinete. Você pulou, você é você é Moro agora. Era assim. Eu nunca pulei do cavalo. Era assim. Se eu fosse para ser alguma coisa, eu ia ser PCO. Isso. Porque o PCO é a revolução. Você é lulista. Isso. Tem esse negócio de mudar. Revolução. E tá coerente, hein? E tá tweetando com coerência. O PCO é o seguinte, quer mudar a língua? Revolução. Isso. Não tem conversa com o pessoal. Entendeu? É o único jeito. É bom. Os caras estão coerentes. O cara quer mudar a língua agora, o careca. Fala pra mim, Emílio. Carequinha. O cara quer mudar a língua agora. Vou falar em primeira mão qual vai ser o título do Mito 3. Calma. Fala agora. Depois do intervalo, Bruce Willis, espera aí. Depois do break a gente volta com esse papo. Entra lá, bibliotecaconservadora.com.br. Você vai ter acesso ao livro do nosso querido Emílio. Já a gente volta. Continuamos aqui? Posso fazer? Pois não, Gordon. Posso fazer uma pergunta? Pois não, professor. Eu queria fazer uma pergunta pro John McClane. É o seguinte, eu queria perguntar da questão da popularidade. Você acompanhou o Bolsonaro desde o início. Como é que tá a popularidade dele para 2022? Bom, o que eu vejo é que ele é extremamente popular, carismático. Né? Ele fala a língua do povo, ele tem uma facilidade de comunicação, mas é algo
dele também. Ele é daquele jeito. Eu vejo que ele... O que eu vejo na rua. 7 de setembro, milhões de pessoas, chamou o pessoal para ir pra rua, o povo foi pra rua, respondeu. E eu vejo ele com muita popularidade. Mas você acredita que com essas brigas ainda com o STF ele ainda tem o apoio daquela multidão? Olha, isso aí até fortalece ele. Eu discordo. O Bolsonaro... o Vila não gosta. Eu discordo. Não é, o Bolsonaro, cara, é um fenômeno, né? Porque se você for pensar bem, ninguém sabia que era o Bolsonaro. Sim. Ele tá quanto tempo lá no poder? 2 anos? 3 anos. Vai fazer 3 anos. 3 anos atrás, ninguém sabia quem era esse cara. Mas na política ele tá há anos. Não, eu sei, mas ele era deputado. Ele era de segundo, ele era de oitavo escalão. O Cunha veio aqui, o Cunha não olhava na cara dele. Lá vem esse Bolsonaro mexeu. Em 3 anos, esse cara, não sei se é por isso, por esse jeito dele, por fazer todas essas barbeiragens que a gente fala, ele consegue todo dia estar na manchete. Sim. Todo dia ele é manchete de todos os sites, de todos os jornais. Tá todo dia lá. Ele faltava a imprensa no cercadinho. Isso. Então, eu não sei se é isso, isso que a gente fala, pô, o Bolsonaro é meio... Como é que você chamou ele? Turrão? Turrão, meio grosso, né? Meio turrão. Meio turrão, grosso. Não sei se é isso que chama tanto atenção para ele aglutinar tanta gente. Ou se também, sei lá... Eu também não sei nada. Eu acho que ele deve também muita popularidade dele por causa contra o PT também, né? Também, o sentimento anti-PT majoritário da população. Foi a pauta maior, assim, da campanha de combate à corrupção, né? Foi tudo isso que levou o Bolsonaro também. O Bolsonaro só não pode se envolver em corrupção. Enquanto ele não se envolver em corrupção, ele é o Bolsonaro. Se acontecer algum problema grave, ele deixa de ser o Bolsonaro. E você acha que essa é a pauta que ele vai usar também? Porque o Sérgio Moro tá com essa pauta também, né? Do outro lado. Mas aí... Falando sobre o Sérgio Moro, foi engraçado o que aconteceu. No dia que deu o BO, o Bolsonaro de manhã saiu do cercadinho e ele não estava sabendo que o Bolsonaro, que o Moro ia convocar uma coletiva de imprensa e ia sair do governo. Isso ele até fala e a gente registrou isso. Aí teve todo aquele BO na sexta-feira. O Moro continua. A imprensa só falando do Sérgio Moro sábado e domingo. Na segunda-feira, o Bolsonaro mudou a pauta da imprensa. Ele reuniu uma série de deputados lá no cercadinho e começou a dar notícias sobre diversas ações do governo e ele mudou a pauta. Então ele tinha ele bem ou mal, atropelando ou não, ele pautou a imprensa várias vezes ali. Ah, sim. O cara é presidente, ele consegue conduzir também, né? Mas e aí, o que você acha? Você no começo apoiou o Sérgio Moro quando teve o combate à Lava Jato. O que você acha dessa postura? Porque você fala que o Bolsonaro não é vingativo, mas ele sentiu e sente muito, né, com o Moro. Ele sente, ele falou semana passada, quando o Moro foi se filiar ao Podemos, ele falou, o Moro não aprendeu nada, né? Quero ver ele governar. Quero ver ele governar, né? E cá entre nós, né? O Moro só ficou lá lendo o teleprompter, né? No dia da filiação, então... O que você achou do discurso do Moro? Um discurso ensaiado, politicamente correto, bonito para a plateia, mas não vejo um discurso factível. E da Fernanda Montenegro? Você ficou bravo, pô? Com a FIFA? Pois é. Ficou bravo, pô. Academia Brasileira de Letras, né? Mas quem escolhe é o pessoal de lá, não é? Como é que é a votação? Não, a votação, eles têm os critérios. Eu entrei lá no site da Academia Brasileira de Letras para entender os critérios. Aí a pessoa tem que cultivar a língua portuguesa para ser escolhido. Então, o certo que para cultivar a língua portuguesa seria escolher uns escritores, mas a gente está escolhendo hoje no Brasil mais político, mais artista, ator, mas você vê, músico. O Bob Dylan ganhou o Nobel, pô. Bob Dylan, que também é um cantor, ganhou o Nobel. Bob Dylan, também reclamaram, né? Mas isso a vida é assim, careca. Emilhão, não vamos se preocupar. Não sofre. A Fernanda Montenegro tá na cadeira 17, pô. Eu tenho 2 preocupações. Um abraço aí, Fernandinha, tamo junto. Eu tenho 2 preocupações, dia 5 e dia 20. Isso. Quando cai. Cai dia 5, cai dia 20, beleza. O duro é quando não cai. Eu acho que a galera tá mais nessa do que essas preocupações de... banheiro, não sei o quê. Agora tem o negócio do banheiro, que tava vendo lá outro dia, todo mundo brigando, banheiro do McDonald's, pode banheiro para... Quem vai perder com isso é mulher.
Não é? Quem vai perder com Mas banheiro... o McDonald's é individual, não entendi nada do quê? negócio do McDonald's. É um banheiro individual. É um banheiro pra qualquer um. Mas tudo bem, mas é individual. Você pega e fecha. Pode entrar a com uma porta. casquinha Não, eu lá. sei, mas eu digo pra você, Não tem muito sentido. banheiro de mulher Maltinho. é muito mais organizado que banheiro de homem. Muito Você tá mais limpo. equivocado. Aí, Zobedos. Não é não. Não é não. Converse com as moças. Pode perguntar. Não é nada organizado. Ah, lógico que é. É mais de que já homem. entrou. Opa, Banheiro de homem é ruim. Entra aqui Pode na perguntar. Dirce, banheiro de homem e de mulher, pô, você vê ali. Eu acho que mulher perde É isso nessa. mesmo. Mulher perde. Sim. Porque se eu puder escolher, eu vou no de mulher. Você escolhe você o vai dia. onde? Onde você vai, O cara? mais limpo. Você usa qual bidê? Pra quem- Banheiro de mulher é muito Balde ou mais limpo bidê? que o de homem. Não, mas eu não entendi porque banheiro individual é individual. Como individual. O banheiro lá do McDonald's é individual. Entra uma pessoa por vez. Não, tem... são vários. Você pode entrar junto, sabe? São vários pra todos. Azul gosta pra Você Você vai vai tirar entrar um com milkshake sapeco- de ovo maltine. ele e o Sapeco Doni. no banheiro. Maltinho. Sapeca iaiá. Sapeco no banheiro. 4, Na 3. Muito bem, meus queridos, estamos de volta aqui. Uma pessoa, um cara muito simpático, muito Sim. bacana, que é o Emílio Keber. Tá aqui, ó. Ele tá lançando o livro, são os Bastidores da Alvorada e o Mito 2, o Inimigo Agora é Outro. É um livro que ele fez. Ele tem um canal também no YouTube que todo dia às 8 da manhã você tem um saco de ouro também. Pois é. Todo dia 8 da manhã você tá lá. Como é que chama o endereço no YouTube? Canal Os Bastidores de Brasília. Os Bastidores de Brasília, ele que sempre que o convidado entra lá no YouTube, já deixa marcado, põe o sininho. Aí, ó, tá, esse é o canal dele, ó. Tem os vídeos, tem até eu lá, Emílio com Emílio. Olha só. Tamo ferrado, Já hein? fez ó. a chamada. Tamo ferrado. Os caras me batem de todo lado. Eu apanho da direita, da esquerda. Todo mundo, viu? Vou te falar uma coisa pra você, viu, Emílio? Ó, não é fácil. Não é Pô, fácil. fiquei feliz que não é todo dia que eu posso chamar alguém de xará, né? É isso aí. Tem É poucos isso. Emílios. Tem né? pouco, Não, tem tem- pouco. Não nasce mais criança Os poucos Emílio. são É todos. tipo Saulo. Os poucos são todos importantes. Boa, Certo? Emilhaças. Ó, tá aqui, ó. O livro tá aqui. Quem ia fazer a pergunta? Quem vai Ele fazer? tinha uma deixa aqui. Na Quem? verdade, a gente tem dois livros e me parece que você vem pro terceiro sim. livro. Ah, tá. O terceiro livro, falando em primeira Do quê? mão, O nome, o título. é O Mito 3, Temos um Presidente Motoqueiro. Putz. Entre aspas, Zé entre aspas. Motoca. Você já então elegeu. É, em virtude aí da pandemia, as motocicletas que a gente vai ter que dar uma Boa. noticiada maior. Né? Então, e continuamos escrevendo o que está acontecendo atualmente. E aí o título vai ser o Mas você não acha, por você ser muito bolsonarista, É muito bolsopetista. o livro ele fica meio... Não, ó, só tem dois autores que falam a verdade sobre o Bolsonaro. Um é o Flávio Bolsonaro e o outro sou eu. Só que o Flávio é filho, então o que vale sou eu, né? É, mas difícil Então, mas também. qual seria a verdade do A Bolsonaro? verdade do Bolsonaro é trazer o fato do que está acontecendo, que a gente está vendo na rua, sem essas distorções da imprensa, sem omissão do que o governo faz de positivo. É isso aí, é simples, feijão com arroz. E o negativo? Você tem críticas duras ou você acha que o jeito que ele tá indo tá bom? É Olha- isso mesmo que ele tem que fazer? Ou você tem aquelas críticas, aquilo que separa você ser um cara isento e aquilo que a turma fala, é legado, tudo diz amém pro Bolsonaro. O que você teria de críticas para fazer a esse governo? Bom, depende qual o padrão de comparação. Se o padrão de comparação for o PT... Não, sem comparação, do que ele faz de fato. Porque senão fica esse lance assim, e o PT? Mas e o PT? O governo Bolsonaro é um governo de transição. Primeiro que ele colocou ministros escolhidos Sim. de forma técnica, que estão fazendo infraestrutura, ciência e tecnologia. Há alguns percalços de algumas áreas muito aparelhadas, como por exemplo a educação, que a gente não vai ver muita diferença no final do governo, mas o Bolsonaro, ele é um governo que não teve escândalos de corrupção, como o Roberto Jefferson fala, ele não rouba, não deixa roubar. Então isso aí já mudou muito, que era um problema que a gente viu recentemente aí. Mas também não governa, né? Sim. É difícil de governar, mas ele já atingiu uma maturidade que ele consegue hoje se relacionar com o Centrão, tem como chefe da Casa Civil um dos líderes do Centrão. E agora, respondendo ao Morgado, né? Sim. A questão que eu vejo que é uma dificuldade do governo muitas vezes também é a comunicação. Porque
ele ele está sempre se envolvendo em polêmicas, e isso desgasta muito o governo. Uma das polêmicas que eu acho que poderia ser evitada pelo governo, pelo Bolsonaro, é a questão da pandemia. Teve horas que ele ficou o tempo todo falando, e aquilo ali era um assunto que não levava a nada, e só servia para a imprensa ficar nutrindo a imprensa marrom que queria bater no Bolsonaro, né? Você acha que ele fez uma escolha boa do Cássio Nunes, por exemplo, o STF? Olha, eu não vejo o Cássio Nunes muito diferente dos outros, mas algumas votações ele foi para o outro lado, né? Então não dá para analisar muito o Cássio Nunes ainda. Show. Emílio, para 2022, para 2022, professor. Para 2022, você acha que o Bolsonaro ele vai tomar uma outra, vai agir de outra forma, vai ser menos turrão, como o senhor disse, vai tentar articular mais, ou vai ser combativo da mesma forma? Olha, depois do 7 de setembro, o Bolsonaro deu um passo atrás, né? Teve aquela carta à nação e tudo. E aí eu imagino que o Bolsonaro ele vai se controlar um pouquinho em relação a algumas falas até o período eleitoral, mas ele tem muita munição contra os adversários dele, né? Você é bolsonarista? Eu estou no último, hein? Não, é isso. Tá tatuado aqui. Tem a tatuagem do mito. Página 106, o mito 2. Aqui está. Analista político prevê futuro presidente do Brasil. Nesta quinta-feira foi divulgada pela imprensa entrevista que o vice-presidente general Mourão falou sobre o futuro político. E ele diz: constrangido, reconheceu que tem pouco diálogo com o presidente. Negou ser o vice decorativo. Como é a relação hoje, Bolsonaro e Mourão, e quem vai ser o vice? Olha, em determinado momento, a relação entre o Bolsonaro e o Mourão, ela nunca foi uma relação muito próxima, porque o Mourão ele também fala. Ele sempre falava com a imprensa. E eles entram em colisão. Até o próprio assessor de imprensa da Presidência da República também foi exonerado, né? E aí o Bolsonaro é o próprio assessor de imprensa dele, né? E aí, no caso do Mourão, pelo fato do Mourão também falar algumas coisas, isso aí acabou estremecendo a relação. Mas o vice, no primeiro momento eu acreditava que seria o Tarcísio. Tá aqui. Mas hoje tá tudo em cima do muro, porque depende muito também do partido. Depende muito do partido. Na semana passada, ventilaram que o Bolsonaro indo para o PL, o vice seria escolhido pelo PP. Tá bom. E aí agora o Bolsonaro já não está mais com o pé no PL. Então, mas é que o Bolsonaro quer mandar no partido. Isso aconteceu no partido anterior dele, lá do PSL. Do PSL. Porque o Bolsonaro é fora de... Foi o único cara que o partido veio atrás dele. Sim. Então eu lembro que a gente fazia aqui com a Verinha. Sim. Acho que você nem estava aqui. Não, mas eu assisti. Você lembra que a gente fazia aqueles debates? Aí falava, nem partido esse cara tem. Ninguém partido ele vai. Eles falam um negócio, ele vai desintegrar. Não, ele vai desidratar, exatamente. Ele vai desidratar, agora vem os grandes partidos. A máquina de moer. Mas não teve jeito. Tanto é que todo mundo colou no Bolsonaro. Mas a treta lá, no começo do governo, falou, não, eu tive esse voto é meu, o povo está do meu lado, e não pensou na política, na governabilidade. Aí começou as tretas, que nego começou a pular do cavalo, começou a fazer coisa. E agora aconteceu de novo, com o Valdemarzão. O Valdemar da Costa Neto. O Valdemar. Valdemar. Valdemar, raposona velha. Ele é dono do partido. Claro, cacique. Vai o Bolsonaro. Essa que é a treta. É política. É jogo político. Ninguém é dono de nada, bichão. Entendeu? Não tem um nome, então. Não tem nome para o vice. Para vice, não tem. O partido tem que definir um partido político, vai depender de combinações, mas eu acredito que é muito improvável o nome do Mourão. Boa. Então, você não acha positivo esse lance com o PL não ter dado certo? Tendo em vista que o Valdemar, um cara que foi condenado pelo mensalão, o presidente se juntar a essa turma, ainda mais falando que é um cara que quer estar longe de corrupção, não? Olha, o Bolsonaro não tem partido, não conseguiu tirar do papel o Aliança pelo Brasil e vai ter que entrar em algum partido. Então... Mas você não acha que o PL foi... Não ter dado certo isso aí não foi positivo? Porque sempre se... Mas fala um que não tá sujo. Então. É difícil mesmo. É bem difícil, né? Mas o Valdemar da Costa Neto... Pega um aí que não entrou nesse esquema. Que é o mesmo caso do Moro.
O novo, O Moro também, esses caras odeiam o Moro. Sim. Os dois lados, Os né? políticos, não acho que gosta do Moro, não. Quem gosta do Moro é a população aí, que vai lá, que prendeu. Porra, imagina um Moro lá. Os caras falam, pô, que Moro aqui? Veio, meteu na cadeia tudo. Imagina se o Moro vai ter governabilidade. É isso aí. Mas imagina o Moro sentando lá com... Exatamente, com o Lira. Com o Lira. É. O Moro já olhou. Saudades, Lira. Vamos conversar. O Moro assinava e ia pra cadeia, cara. Você tá brincando. É verdade. Você tá brincando comigo. Você acha que o Moro, por exemplo, se o Moro ganhasse eventualmente fosse o presidente e tal, você acha que o Moro aconteceria a mesma coisa com o Bolsonaro? O pessoal ia juntar nele, no Moro, e aí depois que visse que não teria governabilidade e ir embora, você acha que aconteceria a mesma coisa com o Moro? Eu não consigo ver o Moro nunca eleito presidente do Brasil. Eu não consigo ver. Ele não tem carisma, não tem... Lógico que, pô, claro que tem, pô. Tem o quê? Carisma? Tem uma galera que gosta sim. bonecão Aqui, ó. Ó o carisma. Ó, aqui, ó. Falta. Ó, aqui, ó. Zuzu é Moro. Mas eu digo carisma para conseguir movimentar uma massa e se eleger. Isso. Esse é que é o problema do Moro. Porque o Moro, ele tem uma Ele é uma morno, elite, na uma verdade. elite. Elite dominante. Sérgio Morno. Não, ele tem uma turma. Moro ele em tem uma- Jaçanã. Sim. Ele tem uma turma que não gosta do Lula, fala, o Lula é muito brega, e o Bolsonaro Muito chulo. Bolsonaro é muito chulo, aquele jeito dele e tal. E aí fala, Moro, mas saber se o Moro, ele tem essa capacidade De mobilização. de chegar no povão, de chegar na vila. Comer um pastel. Em mim. Eu acho que ele não tem, Moro em Jaçanã. Não tem. mas o Calcinha ganhou. O Calcinha também não tem, né? Mas ele O colou Cal- no Bolsonaro. Na época, o Calcinha, Lógico. Ele, Não, na não, época, ele- não. vale a Oportunismo. pena avaliar. Sim. Oportunismo. Bolsonaro, Oportunismo total. Ele roubou a pauta. Não, o Calça, se o Calça não cola no Bolsonaro, ele perde pro Então, Cuba. Exatamente. Ia perder pro Ele ia Cuba. perder pro Cuba. Você lembra? Sim. Lembro. Márcio França. Márcio Vai França. ter inteligência na segurança, os drones. Ele Sim, Bolsonaro. Essa segurança, mas também não sei se chega, né? Olha, Porque Bolsonaro e Lula, isso sem dúvida, eles chegam Olha lá. Sim. no povão. Isso vai ser. Sem dúvida. Que isso? Sem dúvida. Olha o Dória na Olha o micareta. Dória. Nossa Senhora da Dória Aparecida. faz coreografia, vergonha. É TikTok. difícil, é difícil. O Moro não tem Muito a manha bem, de fazer mas dancinha. isso vai ser no ano que vem. Porra, obrigado por você ter vindo, viu, ô Emílio? Prazer muito conhecer obrigado. você. Boa Tá? sorte. Os caras vão xingar a gente porque Vai. você é bolsonarista e aí tem uma turma que fica Mas a xingando. opinião Do quê? dos nossos bolsonaristas Não não reflete. coincidem, O não quê? refletem a opinião dos outros Ah, sim, claro. bolsonaristas também. Não, eu gosto de trazer aqui Não, ideias, brincadeira. discutir Vozes. ideias, de Uma todo voz mundo, careca do povo. todo, Precisava ouvir. todo mundo sentar aqui, bater um papo, discutir, isso é que é o mais importante, né? E torcer para que o Brasil, que a gente saia desse Você acha? Da polarização? Não é polarização, não tem polarização, tá todo mundo ferrado É, nesse isso é país, verdade. né? É uma situação Vai todo mundo complicada. perder. Ninguém vai ganhar ou É, perder. Dilma falou Exato, ela tava brilhantemente. certinha. Sábia. Mais uma vez, eu vou passar para você que se interessou aqui pelo trabalho do Emílio Kerber, o Mito, os Bastidores do Alvorada, são 2 livros e vai sair o 3º agora. Então, e lá Mito você 3. tem, e você tem também a ligação, tem um QR Code onde você tem as imagens. É um trabalho bacana que ele faz. Emílio, obrigado por você ter vindo. Muito obrigado. Tá? Satisfação ter conhecido todos aqui. Valeu. Prazer conversar com você.